Olá, pessoal, tudo bem? Professora Daiana do Carmedais, do canal Foco na Caveira. Mais um conteúdo hoje novo para o canal, falando um pouco das ponderações em ressonância magnética e os seus significados. Vamos lá? Então, quando nós falamos de escala de intensidade de sinal em ressonância magnética, nós vamos ter a ausência do sinal, fica preto, hipointenso fica meio cinza, isointenso meio que cinza mais claro e hiperintenso esbranquiçado. Quem é T1 e quem é T2 são as linguagens utilizadas nos exames de ressonância magnética. Então, T1 e T2, nós vamos ter tipo de tecido, uma tabela de tipo de tecido, quem é T1 e quem é T2. Vamos lá? Então, tipo de tecido, osso cortical. Em T1, nós vamos ter ausência de sinal, e em T2 também ausência de sinal. Medula óssea, nós em T1 temos isointenso, em T2 nós temos hipointenso. Ar, T1 nós vamos ter ausência de sinal em T1, e em T2 também vamos ter ausência de sinal quando se trata de ar. Gordura, em T1 nós vamos ter hiperintenso, e em T2 nós vamos ter ausência de sinal em relação à gordura. Substância branca, em T1 nós vamos ter isointenso e em T2 hipointenso. Substância cinzenta, em T1 nós vamos ter isointenso e em T2 também isointenso. Líquor e água, em T1 nós vamos ter ausência de sinal, em T2 nós vamos ter hiperintenso. Músculos, em T1 eu vou ter isointenso, em T2 hipointenso. E em relação a vasos, em T1 eu vou ter ausência de sinal, e em T2 também ausência de sinal. Isso são as nomenclaturas que nós utilizamos quando tem ausência de sinal, as suas intensidades, se é isointenso, hipointenso ou hiperintenso, ou ausência de sinal. Aí aqui nós temos um exemplo, né, da região de crânio em T1, flare e T2, tá? Então a gente em T1 consegue ver detalhadamente sulcos, giros, em flare a gente só vê sem muita definição, né? Em T2 a gente já vê a existência aí da gordura, né, que é a parte esbranquiçada aqui. Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Em T2 e em flare, a gente vê a existência de uma lesão aqui em flare. E quais são os parâmetros da ressonância magnética? Então, em T1, muitas das vezes nós vamos fazer o quê? A visualização da parte anatômica, ou seja, T1 curto, a gente tem hiperintenso. Então, a gente tem gordura, líquidos, proteinogênicos, sangue subagudo, e em T1 longo, nós vamos ter hipointenso, neoplasias, edemas, inflamação e líquido puro. T2 é a visualização da patologia em questão. Então, a gente tem T2 curto para hipointenso, estruturas com ferro, decomposição do sangue. E T2 longo, a gente tem hiperintenso, ou seja, neoplasias, edemas, inflamações de líquido puro. E o flare é a saturação de água, ou seja, parâmetros muito importantes no estudo do encéfalo com supressão do líquor. Então, aí por isso que a gente tem aí T2 e flare, né? Em flare a gente consegue aí, então, o estudo do encéfalo com a supressão, né, do líquido, a gente consegue ver uma lesão propriamente dita aqui em região cerebral. E o STIR, que nada mais é que o estudo do músculo esquelético, né? Então, a gente evidencia lesões com edemas e inflamações, tá? Então, aqui tem uma lesão ovalada, né? E aqui, automaticamente, a lesão no modo STIR, né? Em relação a esta lesão ovalada que foi visualizada aí. Espero que vocês tenham gostado
Deixa aqui embaixo sua curtida e seu comentário. E até a próxima. Tchau, tchau.